Olá, boas-vindas! Que bom estar aqui com você para conversarmos do 5º ano. É um ano interessante. A criança nessa etapa está mudando de década. Sem dúvida, sua mente, suas emoções estão em ebulição. E é justamente por isso, por ser uma fase de intensas transformações, que nós começamos o módulo trabalhando justamente os ciclos da vida. Existem diversas maneiras de você sensibilizar os alunos, começar essa reflexão, e uma delas é justamente mostrar imagens para eles de cenas de primavera, verão, outono e inverno. Às vezes a gente mostra, por exemplo, para a criança a mesma imagem na primavera, verão, outono e inverno, e elas começam a observar o que tem de semelhante, o que tem de diferente. E é muito bonito de ver que algumas crianças mais sensíveis conseguem ver claramente as mudanças. Existem países até em que neva muito fortemente, ou mesmo regiões do nosso país, e a gente olhando aquela imagem parece outro lugar totalmente. Uma outra maneira bacana, você pode também, se quiser trazer ainda mais vida, mais magia, pode tocar para os alunos as 4 estações de Vivaldi e contar um pouco da história dessa música, que traz justamente a ideia de mudança de emoções, de mudança de pensamentos a partir justamente desse estímulo musical. Pode ser bacana começar essa reflexão mostrando mudanças na natureza, com a música de Vivaldi, e você pode também mostrar imagens de pessoas, seres humanos ao longo do tempo. E perguntar para os alunos o que é a mudança. Como vocês sentem a mudança na vida de vocês? Vai estar ali no comecinho do ano, ou no mínimo no comecinho de um semestre, e você vai provavelmente ver que alguns deles vão dizer: ah, mudar é legal, outros vão dizer: eu não gosto de mudar, outro: ah, eu mudei de casa, tá ruim, ah, eu mudei de escola uma vez e foi muito triste, eu mudei, foi bom, foi ruim. Enfim, escute. A ideia é conversar e acolher os alunos nas suas percepções sobre as mudanças da vida, mostrando que elas fazem parte e que a gente pode sempre ter uma atitude positiva diante dos anos da vida. Muitas vezes, sem perceber, nós acabamos por não falarmos nada, por não orientarmos, não sensibilizarmos nossos alunos, contribuindo com uma gerontofobia. O que é isso? É a fobia de envelhecimento. Existe inclusive um livro de Alain de Botton que é muito interessante, que fala justamente sobre como envelhecer bem. E nesse livro ele mostra que muitos dos alunos, adolescentes ou mesmo jovens adultos, detestam a ideia de envelhecer. E é isso justamente que faz com que muitas vezes as pessoas, principalmente na sociedade ocidental, se agarrem muito nos hábitos de consumo. Sim, o consumismo e o medo do envelhecimento estão muito ligados, porque esse afã por um novo celular, um novo carro, uma nova bola, um novo tênis, um novo objeto, um novo, isso também é construído socialmente. Não à toa nós estamos trabalhando aqui nesse primeiro texto justamente com as mudanças da vida e sensibilizando os alunos de que há uma beleza, há uma riqueza, há uma potência em cada uma das idades. E você pode inclusive perguntar para os seus alunos como é que eles se veem com mais idade, o que eles acham das pessoas mais velhas, o que eles percebem que mudou neles nos anos anteriores, para justamente, ao final, trabalhar com eles que qual é a beleza de cada idade, qual é a potência de cada idade, o que tem de bacana em cada idade. Que bom seria crescermos percebendo a alegria, a potência, a liberdade, a riqueza e a beleza de cada uma das idades. Afinal de contas, todos, nas mais diferentes idades, temos coisas que podemos, que conseguimos e que de alguma forma temos como momento especial, como algo importante dentro de nós e que podemos contribuir com o mundo. A alegria da criança, ela não é diferente da alegria de uma pessoa idosa, é a alegria.
O que difere é o modo como é vivido. Porém, se nós crescemos já achando que quando ficarmos mais velhos vamos ficar doentes, estamos programando nossas sinapses, nossas conexões cerebrais e até nossas células e permitindo assim uma profecia autorrealizada, que é um termo da antropologia que diz que quando nós acreditamos que algo ruim vai acontecer, inconscientemente, sem percebermos, já começamos a projetar isso. E claro, além dessa questão filosófica maior, você pode já lançar esta reflexão. E para o dia de amanhã? Como é que a gente quer que o ciclo de amanhã aconteça? O que a gente pode fazer hoje para que o dia de amanhã seja bem vivido? O que a gente pode fazer agora para que de tarde a gente esteja bem? Porque esta percepção temporal de que o futuro depende em boa parte do que fizermos no momento presente, ele é muito especial. E você pode até, se quiser, finalizar essa reflexão trazendo para os alunos os significados da palavra presente. Presente pode significar algo que eu dou ao outro e presente pode significar o tempo. Quando nós nos damos à vida, quando nós estamos vivendo com qualidade, intensamente, aproveitando bem aquela aula, escutando bem aquela música, dando de verdade aquele abraço, curtindo aquele momento com os amigos ou no esporte, a vida se torna um presente. E eu terminaria perguntando para os alunos, e o que vocês podem fazer hoje para serem um presente, uns na vida dos outros? Na sessão Pensar, Sentir e Agir, nossa intenção é trazer para a prática um conhecimento e alinhar ao máximo o pensamento, o sentimento e uma ação, ou seja, trazer para a vida concreta, para a vida cotidiana, para a realidade da vida do dia a dia, aquilo que foi aprendido até então. Aqui a gente tem duas atividades. A primeira delas, os alunos vão colocar adesivos ligados às diferentes cidades e se você não fez anteriormente aquela nossa sugestão de refletir com os alunos qual é a luz e a sombra, quais são as alegrias e eventualmente quais as adversidades, quais são os desafios e as oportunidades de cada idade, esse é um excelente momento para isso. Afinal de contas, outro dia eu conversava com amigos e falava assim, ser criança é muito bom. Mas você não pode tomar um monte de decisões sozinho, você às vezes tem medo de um bicho debaixo da cama, de um monstro do armário, você às vezes morre de medo quando tem um trovão, e quando a gente cresce, a gente ganha liberdade, ganha autonomia, pode tomar as decisões de acordo com aquilo que a gente acredita, e justamente cada idade, dependendo de como a gente vive, tem justamente oportunidades e desafios. Esse pode ser um excelente momento. Uma outra estratégia para aprofundar é dividir a turma em grupos e cada grupo vai fazer um cartaz refletindo o que é esta idade. Você pode também, se quiser ir mais além nessa questão de passagens, de idades, você pode refletir com os alunos pessoas admiráveis das mais diferentes idades, pessoas que marcaram, pessoas importantes na vida deles ou pessoas famosas que de alguma forma servem como inspiração para a turma. E no item 2, o convite é que os alunos representem a si mesmos nas mais diferentes idades, mostrando ali situações interessantes, aprendizados, as mudanças que eles imaginam que acontecerão, e pode ser um momento bacana de você depois socializar essas respostas, verificando ali desde cedo, aí com essa idade de 9, 10 anos, o que eles estão projetando, o que eles estão imaginando, o que eles estão visualizando para o seu futuro. Como eu me vejo? Eu gosto de abrir essa atividade apresentando um filme que eu gosto bastante, foi usado numa campanha publicitária que chama Porta Bonita. Nesse filme, é bastante interessante, mostra como pessoas, às vezes, sem pensar, passam pela porta comum, se achando comuns, e depois param para refletir e falam assim, poxa, mas eu não sou uma pessoa comum. E aí depois elas falam, puxa, eu gostaria de passar pela porta bonita. E a reflexão desse filme, além de sensibilizar sobre o quanto é bom nós nos sentirmos bonitos, você pode também aproveitar e levantar com a turma, por que será que todo mundo gosta de algo bonito? É um valor praticamente universal. Ainda que de cultura para cultura existam mudanças sobre o que é belo,
aquilo que é bem cuidado, aquilo que é colorido, aquilo que é notável, de alguma forma tem um apelo interessante para nós. Você pode mostrar ali imagens para os alunos, talvez você até traga, por exemplo, algumas frutas, né? Bem fresquinhas, bem bonitas, bem maduras, e algumas que já passaram do ponto ou não estão tão bonitas. E perguntar para os alunos, por que será que a gente gosta de algo que tem qualidades? Por que a gente gosta de algo que a gente pode ver como algo bonito, bem cuidado? E aí a pista é a natureza. Segundo a evolução das espécies, o canto bonito, o porte bonito, a beleza física, ela ajuda na sobrevivência. Mas o mais interessante vem agora, é levantar com os alunos, e o que torna uma pessoa bonita? Será que a beleza física por si só esgota a questão? Será que existe alguém que é bonito fisicamente, mas quando abre a boca ou quando mostra seus comportamentos não é tão bonito? Certamente sim. Todos conhecemos pessoas que são bonitas fisicamente, mas os seus atos, as suas palavras, as suas posturas não o são. E aí levantar com a turma, o que faz então uma pessoa ser bonita? Uma pessoa bonita, na minha opinião, é aquela que faz o mundo bonito. É aquela pessoa que, com as suas palavras, com a sua escuta, com o seu acolhimento, com a sua presença, com as suas atitudes mais simples, torna o outro mais bonito, bem cuidado, mais acolhido, mais feliz. E aí você pode trazer essa reflexão. E o que a gente pode fazer aqui na nossa sala de aula para tornar a vida um do outro mais bonita, mais feliz? E é claro, também refletir sobre o cuidado que nós temos com o nosso material, com o nosso corpo, com os nossos dentes, com a nossa saúde, com a organização da nossa casa, enfim, com a nossa vida. Porque a ideia aqui, quando a gente fala do diálogo interno, de ajudar o aluno a ser o seu melhor amigo, é trazer a percepção de que a autoestima é um compromisso, é uma ação. A autoestima não é meramente um sentimento. A autoestima é decorrente de um ato concreto de estimar. Se eu estimo um animal de estimação, eu cuido, eu dou água limpa, eu dou um bom alimento, eu não dou qualquer coisa. Se eu estimo uma planta, eu estudo essa planta e eu vejo quanto de sol, quanto de vento, quanto de nutrientes ela precisa, porque não adianta eu querer dar água todo dia se aquela planta precisa de água uma vez por semana. E a mesma coisa, você pode trazer essa reflexão com os alunos, mostrando fotos, por exemplo, de diferentes animais e perguntando qual é o tipo de cuidado que esses diferentes animais precisam. Você pode até perguntar para os alunos, vocês têm animais em casa? E que tipo de cuidados esses animais precisam? Vocês têm plantas em casa? Que tipo de cuidados essas plantas precisam? E aí trazer a reflexão. E vocês, cada um de vocês, que tipo de cuidados vocês precisam que vocês mesmos podem se proporcionar? Para trazer essa reflexão. Porque o modo como eu cuido da minha alimentação, eu cuido das minhas amizades, eu cuido do meu material escolar, eu cuido da atenção na sala de aula. O modo como eu cuido da minha espiritualidade, sim, de buscar ser uma presença leve, amorosa e uma presença edificante na vida dos outros, isso é espiritualidade. O modo como eu cuido de como eu falo comigo, se eu me estimulo, se eu digo coisas bacanas, se eu coloco ali palavras motivadoras para mim, para que eu tenha uma chance maior de crescer bem. E também, se eu sou meu amigo quando eu erro, quando eu faço uma coisa errada, eu chego e falo, Léo, não foi legal aquilo que você fez com aquela pessoa, na próxima melhore. Puxa, essa prova eu fui mal. O que eu podia fazer de diferente na próxima para ir melhor? Porque saber reconhecer de uma maneira proativa, autorresponsável, inclusive nossos erros com a gente ou com os outros, é ser o seu melhor amigo. E a proposta é justamente essa, trazer a reflexão com os alunos que, se eles forem seus melhores amigos, eles têm como ter muito mais sucesso e muito mais felicidade. E é claro que fica aí a sugestão de você também compartilhar com os alunos momentos da sua vida em que você foi o seu melhor amigo, ou momentos da sua vida que você não foi e que você aprendeu. Eu, falando isso, lembro uma vez, eu tinha acho que 12, 13 anos,
e estava num jogo do time da minha escola, jogando um campeonato nacional, era semifinal lá no Rio Grande do Sul. E para mim era um momento super bacana, tinha torcida de várias escolas, era um campeonato super importante pra gente. E eu lembro, acho que eu nunca esqueci disso, que um jogador do outro time cruzou a bola no escanteio e eu não pulei para cabecear. E eu lembro como se fosse hoje, o atacante do outro time pulando na minha frente, cabeceando. Eu lembro do som, até hoje, falando aqui, eu consigo ouvir o som do cabeceio do outro. Pá! E como eu me senti humilhado de falar, puxa, por que eu não subi? E a gente perdeu de 1-0. E eu falhei, eu não tive a atitude. E lembrar disso me ajudou muitas vezes na minha vida. Em situações que eu falei, não, vou fazer e vou fazer rápido e bem feito, para nunca mais viver aquilo. Então lembrar, inclusive, de falhas, de erros, de uma maneira proativa, nos ajuda a crescer com as experiências, a aprender com as mais diferentes situações. E desde então eu venho procurando, sempre que posso, ser o meu melhor amigo. Não buscando a perfeição, mas buscando o aperfeiçoamento. E agora, no Pensar, Sentir e Agir, nós temos 2 atividades bem bacanas. A primeira vai sugerir que os alunos associem algumas qualidades que eles percebem em si. Claro que você pode sempre dar o passo além e em pequenos grupos perguntar se as qualidades que eles colocaram de si, os colegas também reconhecem. E se você quiser, você pode abrir e falar assim, bom, e a nossa turma? Se a nossa turma fosse ser avaliada, quais seriam as 5 qualidades, as 5 características que a gente reconheceria? Se alguém olhasse de fora, nossa turma, quais seriam as 5 qualidades, as 5 características positivas que os outros associariam? Se quiser ir mais fundo ainda, você pode perguntar, bom, o que a gente sente que falta aqui na nossa turma? 3 ou 5 características que a gente gostaria de ver mais aqui. A gente talvez gostaria de ser mais bondoso um com o outro, a gente podia ser mais brincalhão, a gente podia ser mais imaginativo e criar atividades diferentes, e aí pode ser uma excelente oportunidade para você também sugerir, como uma terceira possibilidade de ir além do livro, também refletir com os alunos. Se eles tivessem uma meta para aquela semana, o que eles gostariam de desenvolver mais? Que é justamente a ideia do item 2. Como você vê aí na sua tela, a proposta é pensar em algumas áreas da vida e é claro que você pode trazer outras áreas além dessas sugeridas e os alunos vão pensar em metas para hoje, para a semana, para o mês, para justamente, a partir de tudo que a gente veio construindo sobre a proatividade, a responsabilidade total sobre a própria vida, ser o seu próprio melhor amigo, realmente colocar metas e comentar com os colegas, porque quando a gente escreve uma meta, quando a gente tem clareza do que a gente quer, quando a gente coloca no positivo aquilo que a gente deseja alcançar, porque muito melhor do que falar não quero engordar é quero ter saúde, muito melhor do que não quero ir mal na prova é quero me sair bem, muito melhor do que não quero ter inimigos é quero ter boas amizades. E quando a gente faz tudo isso, e ainda torna público o nosso desejo, a chance da gente alcançar é muito maior, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente tem um estímulo do outro que torce por nós. Segundo, porque também o bom uso da vergonha pode fazer toda a diferença. Eu explico. A vergonha não é um sentimento só ruim, não. A vergonha mostra a importância que a gente dá para os demais. E é importante que a gente valorize, preze os demais. Então, quando eu me comprometo, falo, Laura, eu vou dar o meu melhor. E a Laura diz, e aí, estou contando com isso. Eu não quero envergonhar a minha pessoa perante a Laura. Então, isso sim pode nos ajudar no sentido da automotivação e do cuidado com a minha palavra, com a minha imagem e o meu cuidado com aquilo que eu me comprometi com a minha amiga. Na sessão em prosa e verso, nós trazemos alguma fábula, conto, mito, uma história, enfim, sempre trazemos algum recurso literário inspiracional. E aqui, quando a gente fala da queixa do pavão, uma fábula de Esopo, a ideia é trazer com os alunos justamente a reflexão de que nenhum de nós tem tudo, pode tudo, é tudo.
Melhor do que buscar uma vida perfeita é buscarmos momentos perfeitos, é buscarmos, como eu falei há pouco, o aperfeiçoamento. Por isso que na roda de conversa a proposta é conversar sobre o que eles perceberam da história e, fundamentalmente, como é que eles colocam no dia a dia isso em prática. Porque muitas vezes o que a gente vê de bullying, de agressão, até de cyberbullying, decorre disso. Da percepção de que, se eu tenho um defeito, isso é terrível. Será que algum ser humano é isento de defeitos, de dificuldades, de limitações? Esse tipo de reflexão você pode fazer trazendo para os alunos, inclusive, cenas, por exemplo, que são fáceis de encontrar na internet, do Messi, né, que é um super jogador, ou mesmo o Neymar. São jogadores fantásticos, craques, mas eles erram pênalti. Você tem ali grandes atletas, grandes atores que eventualmente passaram por adversidades. Você pode mostrar, tem cenas de atletas olímpicos falhando, pessoas que são incríveis no seu esporte, incríveis naquela habilidade, mas que também falharam. E aí, depois de mostrar isso, a questão é, e aí, qual a melhor atitude em relação a isso? Tem inclusive um filme que é bem fácil de encontrar, que chama Famosos que Falharam. E tem relatos de, por exemplo, Beatles, que foram rejeitados pelos estúdios Decca no começo da carreira. A Oprah, uma das maiores apresentadoras do mundo, ela também ouviu que ela não serviria para o mundo do entretenimento. Agora, muito mais importante do que as falhas, as dificuldades, as adversidades, é o que eu vou fazer com elas. E algumas eu vou ser capaz de superar com a minha atitude, com a minha flexibilidade, fortalecendo minhas virtudes, meus valores, meus conhecimentos. Mas algumas questões da vida, elas não vão mudar, são características nossas. E saber aceitar que todos nós temos potencialidades nas mais diversas idades, mas todos nós também temos, sim, algumas limitações, algumas características que fazem parte da beleza de sermos quem somos. Saber aceitar esta nossa humanidade, esta nossa falibilidade, estas nossas características nos liberta da irracionalidade e da busca do perfeccionismo. E aí conseguimos, inclusive, nos percebermos humanos, percebemos que os demais também são humanos e termos uma atitude de aceitação diante do que é. Porque a felicidade está muito mais próxima da aceitação do que da irracionalidade, do que da busca do perfeccionismo, do que da exigência desmedida com os outros. A felicidade talvez esteja muito mais próxima da moderação, da transcendência, de olhar a vida em perspectiva. E aí a gente pode aproveitar ao máximo os bons momentos, as aprendizagens, a simplicidade. E com isso, construir no singelo, no delicado, um olhar mais humano perante a vida, que começa com um olhar mais humano diante de nós mesmos. A atividade lúdica, origami de pavão, que tem esse formato que você vê aí na tela, para justamente sinalizar para você que é um momento de uma brincadeira, de algo leve, de trazer um momento, como o próprio Nilma diz, lúdico para o curso. Não simule que os alunos fiquem ali no perfeccionismo, tendo que fazer um pavão perfeito, porque alguns têm habilidade motora fina muito bem desenvolvida, outros não. Eu, por exemplo, não tenho habilidade motora fina. O meu pavão provavelmente iria ficar ali um pavão não tão bonito. E essa é a hora de observar justamente que a gente pode brincar, aprender a rir da gente mesmo, aprender a dar sim o nosso melhor, mas entender que alguns têm uma habilidade maior, outros têm outra habilidade menor nesta atividade, depois em outras, cada um de nós, de acordo com as nossas 9 inteligências, que é um grande conceito inteligente que o Howard Gardner trouxe para os seres humanos no seu livro Estruturas da Mente, de que todos temos algumas inteligências e algumas, com treino, com disciplina, com estímulo, poderão ser desenvolvidas ao máximo, outras num nível médio e outras menos, de acordo com a nossa genética, de acordo com o estímulo e de acordo, claro, do nosso foco. O mais importante aqui é trazer um momento leve e justamente aproveitar que se um aluno falar, eu não consigo, tal, melhor do que a raiva, melhor do que a tristeza é, dê o seu melhor.
capriche. Mas não falamos há pouco, querido, sobre a possibilidade de que cada um de nós é bom em algumas coisas e não consegue outras. Agora, se é importante para você, treine, 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 treine e no tempo, com calma, com paciência, pode ser que o seu pavão fique muito mais bonito. Então, é acolher o aluno que sinta dificuldade, motivar esse aluno, mas realmente não ao perfeccionismo, não à irracividade, não à destruição nem do outro e muito menos de si próprio. Valores e atitudes. Todos nós sabemos que para uma vida boa acontecer é preciso termos clareza dos nossos valores. Mais do que simplesmente conhecermos os conceitos, é fundamental que pratiquemos. E o que são valores? Valores são a nossa bússola moral, que vai nos dizendo como prosseguirmos, como navegarmos, como andarmos pelos mais diferentes caminhos da vida, que certamente às vezes se mostram abertos, outros tortuosos, alguns leves e outros tormentosos. A vida de todos nós é assim. E a proposta nesta sessão é trabalharmos dois valores, o conceito e a prática, estimulando propostas como: tá, e hoje à tarde, como é que a gente pode praticar isso diante de nós mesmos, diante dos outros, nos nossos familiares ou aqui na escola? Você pode propor um cartaz, você pode pedir que os alunos representem, pesquisem ou comentem de pessoas, de profissionais, de celebridades, amigos ou familiares que praticam esses valores. E é claro, você pode também levantar com a turma quais são os prejuízos de não praticarmos esses valores na vida pessoal, na vida social, na vida escolar, para a nossa autoestima. E esse é o momento de trabalhar a semântica e principalmente a atitude. Por isso que chama valores e atitudes. E você pode, claro, como eu sempre falo, comentar de situações na sua vida em que você anda praticando cada um dos valores que são explorados. Chegamos então ao diário de bordo. A cada final de módulo nós temos esta atividade para justamente proporcionar uma verificação do alinhamento entre o que você está propondo como conhecimento e o que a turma está conseguindo receber. Aqui na nossa proposta, nós vamos trabalhar um músico, um artista, um familiar, enfim, diversas pessoas. E quais são as qualidades percebidas? Além de estimular que o aluno fixe o conhecimento, você pode socializar quem é que as pessoas associaram, quem é que as pessoas trouxeram e, claro que fica a sugestão de perguntar para a turma: tá, e você, Mariana, gostaria de desenvolver essas qualidades? Qual é a sua proposta para isso? Você pode, inclusive, finalizar esse módulo com um grande mural em que tem ali a foto dos vários alunos e dizendo assim: meu desafio deste mês é... E aí o aluno vai assumir publicamente que está querendo desenvolver esta ou aquela qualidade, esse ou aquele valor, esta ou aquela atitude, e ao longo de um mês olhar aquela foto, olhar aquele compromisso e de alguma forma ter o estímulo do grupo para isso pode servir como um excelente impulsionador. Logo após o diário de bordo, nós temos a sessão Ideias em Rede. E lá propomos um site, um livro, um DVD, um filme, enfim, algum recurso extra que, se você puder disponibilizar para os alunos, conversar com eles sobre esta proposta, de alguma forma sensibilizar que eles assistam o filme ou adquiram esse livro para depois conversar sobre esse aprendizado. São ideias, conteúdos e inspirações a mais para aprofundar os conhecimentos feitos, claro, sempre alinhado com as propostas que foram desenvolvidas até então no curso.